Olá, tudo bem? Estou de volta aqui com o Power Mix para mais uma entrevista. E eu preciso arrancar esse olá, tudo bem? Porque senão o pessoal vai falar, tá revivendo Paulo Henrique Amorim. Você lembra, né? Olá, tudo bem? E hoje nosso assunto vai ser saúde. Estou recebendo aqui mais um grande profissional da saúde do nosso município que acabou de me confessar, no particular aqui, que não quer mais ir embora de Nova Mutum, não. Eu falei, rapaz, mas então você vai ficar aqui para sempre? Ele falou, daqui eu não saio mais não. Vocês já conhecem os nossos bate-papos do rádio. E agora o Power Mix vai apresentar ele pela primeira vez, que é o Dr. Bruno Molina. Tá na frente do Delmoro, tá na frente do Hospital Hilda, o outdoor dele, tá nos sites, tá no rádio, onipresente na mídia e novão. Você vai conhecer agora. Bruno, bem-vindo. Obrigado por você atender o nosso chamado aqui. Obrigado pelo convite, Mário. Boa noite, né? Finalmente a gente conseguiu se encontrar aí, porque é uma correria demais, né? E é aquilo lá, né? A cidade aqui todo mundo trabalha muito, né? Vocês aqui também, é difícil, né? Da gente encontrar um tempinho. E isso que torna a cidade muito boa, né? Muita gente de fora, e aqui é um lugar maravilhoso, né? A qualidade de vida é muito boa, apesar de que a gente trabalha muito. E como eu te falei, né? Não saio mais daqui nunca mais. Aqui Inclusive, o Bruno tá noivo, galera. Vem casamento aí. Já convenceu a noiva a morar aqui? Ixi, já, a família dela é daqui de perto, né? Eles são de São José do Rio Claro, então assim, ela já conhece aqui faz tempo, gosta muito também aqui da cidade, tá ansiosa para vir já, então graças a Deus aí deu tudo certo aqui na cidade, né? Bruno, você é formado pela Federal do Paraná, correto? Isso, Mauro, eu me formei em medicina, né, na Estadual do Oeste do Paraná, que é em Cascavel, né, ali no oeste do Paraná, no interior lá, né, na Estadual. Aí eu fiz 3 anos de cirurgia geral lá, né? Para você fazer a residência de urologia, você tem que fazer primeiro 3 anos de cirurgia geral, um pré-requisito, né? E depois, esses 3 anos eu fiz lá também no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, e depois eu fiz urologia na Universidade Federal do Paraná. Por baixo aí, 11 anos de estudo. 11 anos, isso, exatamente. E você não para de estudar, porque direto você está em congressos, né? Isso, exatamente. A gente não para, e a tecnologia ela tem uma peculiaridade diferente das outras, né? Claro que tem áreas também muito tecnológicas, mas a urologia ela é muito tecnológica, e a tecnologia na urologia ela avança constantemente. Né? Então hoje a gente tem laser na próstata, até a gente tem cirurgia por robô, então não tem como a gente não se atualizar. Né? Então as cirurgias na urologia, a maioria das cirurgias são sem cortes, né? São cirurgias endoscópicas, a gente usa laser, a gente usa ultrassônico, que são outros tipos de energia. Então é muita tecnologia, toda hora tem um avanço e por isso toda hora a gente tem que ficar se atualizando, né? Essa entrevista está sendo gravada no sábado, 13 de julho, por volta de 6h30 da tarde. Hoje, você já operou alguém? Ixi, hoje já foi, vou te falar que foram 4 hoje. 4 hoje? Então, o fluxo de urologia, né, graças a Deus, é muito alto, tá? Então a gente consegue ajudar muita gente aí. São muitas doenças, urologia a gente tem muitas doenças clínicas que a gente consegue resolver com consulta, com medicação. Existem muitos exames que a gente faz, então o fluxo no consultório é muito alto pela especialidade mesmo, as doenças são muito comuns e são muitas doenças cirúrgicas, né? Então a gente acaba fazendo cirurgia muito mais que as outras especialidades. Então o fluxo lá, né, de urologia acaba superando todas as outras, né, praticamente. O que decepciona a pessoa quando ela vai procurar um especialista é o seguinte: o especialista identifica o problema, mas, por exemplo, o exame ou o procedimento que é pedido para aquele problema não tem na cidade e tem que encaminhar a pessoa para fora. Você passa por isso aqui, ou tudo que você se propõe a fazer para o paciente, você tem na mão? Isso, a maioria das coisas, eu te falar assim, Mauro, mais ou menos uns 95% das coisas a gente tem aqui para fazer, em se falando de arsenal de exames, de investigação, né? Claro, os exames mais básicos, por exemplo, anamnese, exame físico, ultrassom, eu consigo fazer na minha clínica já. A urologia ela acaba dependendo de tomografia e a gente tem tomógrafos de altíssima qualidade aqui na cidade, em outras clínicas, então o paciente acaba conseguindo ter acesso e a partir dali, se ele tem indicação cirúrgica, a gente consegue fazer todas as cirurgias da urologia aqui na cidade já. Então, isso a gente trouxe, né? Esse ano ficou mais forte ainda do que o ano passado. Então a gente consegue resolver tudo aqui. Ó, do arsenal de urologia, existe um exame que chama cintilografia renal. Esse é o único que eu não consigo fazer aqui. O resto a gente consegue, e é difícil de eu precisar desse exame, é muito raro. O resto eu faço tudo aqui, inclusive na minha clínica, né?
Hoje, o que mais tem entrado pelo consultório? Próstata, cálculo, disfunção, qual é o que está mais aparente para você? Então, o que a gente mais vê aqui na região são cálculos, pedra no rim mesmo, tá? Isso é disparado o principal motivo de consulta, né? Nem sempre, né, na maioria das vezes, né, no caso, elas não são cirúrgicas, então a gente consegue fazer um tratamento para evitar que elas cresçam, acompanha o cálculo do paciente, ele fica bem orientado, bem acompanhado. Em segundo lugar, vem disfunção erétil. Né? A gente sabe que a partir de 40 anos, metade dos homens vão ter algum grau de disfunção erétil. Né? E agora a gente tem conseguido instituir, até as entrevistas na rádio foram muito boas para isso, a gente está conseguindo instituir nos homens da cidade uma cultura de visitar o médico quando começam os sintomas. Então eu tenho recebido muitos pacientes, Mauro, que eles não têm uma disfunção erétil instalada em si, mas ele chega, tive um episódio, eu já quero ver o que aconteceu para evitar que isso se acabe prorrogando e piorando aí a relação dele com a esposa, né? Então, essa parte de prevenção, né, das doenças, e a gente pegar uma doença no começo tem sido muito bom, né? Então, vem muita gente assim. E o terceiro lugar ali, Mauro, é check-up. Tá? Então, assim? Check-up, mais ou menos assim, homem acima de 40 anos de idade tem que visitar um médico. É igual a gente faz revisão de carro. Né? Então a gente precisa ir num médico que nos examine, que peça exames, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Isso tem sido muito constante, eu fico muito feliz com isso. Está melhorando, né, essa né? cultura? Exatamente, eu fico muito feliz com isso porque a gente evita cirurgias, a gente evita pegar o paciente com uma doença instalada já, né? Então isso tem sido muito bom também. Num passado muito recente, papai, por exemplo, morreu sem ir no urologista. Tinha um preconceito infernal. Pau, eu vou num cara que vai tocar o dedo. E na verdade não é só essa a função do urologista. É também. Há um que eu não consigo entender como é que você enxerga um grão de areia na lua, mas um exame desse tem que ser no toque, mas tudo bem. Mas essa barreira tem sido quebrada de maneira vertiginosa, né? Os homens estão cada vez mais conscientes de que isso é pro bem, né? Isso, com certeza, Mauro. E assim, o conceito que tem aumentado muito aqui é que a consulta com o urologista não é só próstata. Tá? Então, quando o paciente vem, a gente vê ele por completo. A gente vê como está o físico dele, a gente vê como está a parte hormonal dele, como está a libido, como está a ereção, como está... Eu vejo ele por um completo. Claro que a próstata é uma das vertentes que a gente tem que observar. Né? Porque o câncer de próstata, que a gente faz a profilaxia, ele é o segundo câncer mais comum nos homens aqui no Brasil, né? Então, uma parte da consulta de check-up sempre é tocar no câncer de próstata, né? Nesse assunto, né? Explicar para ele o que é, né? Então, essas informações a gente tem que ter, todo homem tem que ter, né? Outra coisa que eu acho sensacional, e eu descobri na última entrevista que eu tive com o Bruno, é a questão do ultrassom. Você não precisa sair de dentro da consulta, ir lá fazer o ultrassom, voltar e trazer. Você tem ele dentro do consultório aqui? Isso, eu tenho ultrassom no consultório, então a maioria o ultrassom é um exame de porta de entrada, né? Então, eu até costumo brincar que é uma extensão do exame físico. Então, para todos os pacientes, a gente examina, conversa bem com o paciente, examina, e aí a gente já lança a mão do ultrassom, né? Mesmo, por exemplo, eu tenho eu vim, por exemplo, com uma dor lombar. Paciente de 30 anos. Pacientes de 30 anos, a gente tem que fazer prevenção, por exemplo, de câncer de testículo. Como é que a gente faz isso? A gente faz com ultrassom de bolsa escrotal. Então, no meu exame físico, a gente acaba estendendo para isso. Então, a consulta com o urologista acaba virando um check-up, a gente acaba vendo todo o resto do paciente e com certeza, às vezes melhora a qualidade de vida, às vezes identifica um problema de ansiedade no paciente, tá? E a gente acaba tratando isso, melhorando, então vale muito a pena, né? Você já me explicou no rádio uma vez, e você acabou de entrar no assunto, que às vezes o cara chega no consultório achando que o Genebaldo morreu, né? Que tá com disfunção erétil, quando na verdade ele está sofrendo de um transtorno de ansiedade, né? Isso, com certeza. Uma das causas, Mauro, de disfunção erétil, uma das mais comuns mesmo, é a ansiedade, né? O que acontece? Quando a gente tem quando o paciente é ansioso, ele fica toda hora pensando em várias situações, né? A ansiedade é isso, né? E toda hora o cérebro dele vai colocar ele em situações de risco. Porque tudo que a gente fica pensando muito, a gente começa a lembrar do nosso trabalho, o que a gente está devendo, tem que terminar algum trabalho, eu tive amanhã eu vou ter que ver tal pessoa, como é que vai ser? Então assim, a gente fica nos colocando em situações de risco. E quando o nosso corpo está numa situação de risco, é disparado uma cascata de adrenalina, cortisol, que são hormônios de estresse, que são totalmente antagônicos à reprodução.
Então isso faz com que o sangue fique represado nos órgãos nobres, né, que a gente fala, que é coração, pulmão, cérebro e rim. E a periferia do corpo é abandonada de sangue. Então, por exemplo, é por isso que dá aquele frio nas mãos, aquele tremorzinho, porque falta sangue na periferia do corpo. E o pênis, consequentemente, vai faltar sangue no pênis naquele momento. Tá? Então, essas crises de ansiedade, né, às vezes a gente até nem percebe, mas isso acaba nos causando disfunção erétil. Então, aí a gente faz exames no paciente, vê que está tudo certo, tá? Porque primeiro eu sempre preciso excluir que ele tem alguma doença orgânica, né? Que seja alguma doença que esteja por trás disso. Queda da taxa de testosterona seria um motivo que levaria. Isso, com certeza. E aí você vai lá e faz o exame do cara de testosterona, tá batendo beleza. Pô, mas e aí, né? Aí Isso. pode ser... Exatamente, a gente faz um check-up geral do paciente. Anemia pode causar isso, doenças do fígado, doenças da tireoide, tabagismo no paciente, doenças cardíacas, né? Então, para a gente ter a ereção e né, que aconteça a reprodução, a gente precisa de um conjunto de fatores. A testosterona que você comentou, Mauro, é um dos fatores responsáveis por isso. A testosterona ela atua como um modulador da ereção. O paciente que tem uma testosterona normal, ele vai ter uma qualidade de ereção tranquila. O paciente que tem uma testosterona mais baixa, às vezes até está no limite da normalidade, mas está um pouquinho mais baixo, ele vai conseguir ter ereção, né? Até com testosterona zerada a gente consegue ter ereção, mas a qualidade da ereção é muito pior. Que está diretamente ligado à questão da libido, né? Isso, que é inserido ali. A libido nada mais é do que o pessoal chama, assim, abertamente, de tesão, né? Isso, exatamente. Então, aí, quando baixa muito a testosterona, perde essa libido, que é a qualidade. Isso, a libido que a gente fala, lá, Mauro, é uma conjuntura também de fatores. Né? A gente atribuir a libido só à testosterona, por exemplo, a gente até acaba errando. Né? Mas a testosterona é um dos fatores que contribui para a gente ter um aumento da libido ali, com certeza. Né? Para você ter perca de libido, por exemplo, diabetes, né? Com certeza, muito. O tabagismo. O Bruno é um dos caras responsáveis por eu deixar de fumar depois de 31 anos. Me alertou tanto, o Bruno e a Luísa me alertaram tanto que eu parei. E não tem como o cara chegar num consultório de um urologista e dizer, poxa, eu fumo 2 carteiras de cigarro por dia, eu tomo aí todo final de semana 5 caixas de cerveja, eu não faço exercício, não tem como você imaginar que um cara desse vai ter uma vida boa. Isso, exatamente, Mauro. Mais ou menos assim, quando o paciente ele vem com uma queixa de disfunção erétil, que a gente sabe que não é psicogênica, por exemplo, que a gente sabe que não é só ansiedade, quando a gente faz ectoscopia no paciente, que é olhar ele, né, quando ele está chegando no consultório, a gente já vê que o paciente, muitas das vezes, ele é obeso, ele é hipertenso, não se controla, ele tem diabetes não controlada, né? Então tem problemas cardíacos. Daí a gente conversa com ele, eu já tive um infarto uma vez, a gente já vê que são pacientes mais idosos. Então, às vezes, só de olhar para o paciente, a gente sabe que a função erétil dele não vai ser ok, né? Ou que ele consegue ter relação, mas que a gente conseguiria ter uma relação muito melhor, né? Até em tempo de relação sexual, e até a ereção, caso a gente conseguisse corrigir tudo isso, né? Então é uma conjuntura de fatores, né? No caso da disfunção, em que momento da vida entra a prótese peniana? Ou você não recomenda isso? Claro, a prótese é um arsenal que a gente tem no tratamento, né? Claro, assim, tudo que a gente faz, a gente segue protocolos, né? Então a disfunção erétil a gente sempre começa com tratamento medicamentoso. Claro que tem pacientes que não podem tomar o remédio ou que não suportam tomar o remédio, tem efeitos colaterais, né? A partir dali a gente tem outras técnicas, né? Tem ereção fármaco-induzida, tem vários tipos de técnicas que a gente consegue fazer o paciente ter ereção. Caso falhe todas as técnicas, aí ele tem indicação de prótese. Né? E a prótese é uma cirurgia, existe prótese maleável, prótese inflável. Né? Então é uma tecnologia disponível muito válida também, né? Validada pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelo Protocolo Europeu de Urologia. Então é uma coisa que a gente lança a mão mesmo, quando não tem nenhuma solução. Por isso que eu falo assim, a ereção, Mauro, disfunção erétil sempre tem solução. Em último caso, ele vai ser cirúrgico. Em último caso, né? Eu acho que, eu suspeito que seja assim para todas as áreas da urologia também, né? Vamos citar aqui uma situação, por exemplo, de um câncer de próstata. Identificado, tenta-se a medicação. Não correto, não respondendo, aí vai para raspagem. Isso, um câncer de próstata é mais ou menos assim, Mauro. Quando a gente pega ele bem no começo, tá? A gente coloca ele numa classificação de risco, que é o risco dele avançar e causar metástase, né?
Quando a gente pega ele inicial mesmo, Mauro, a gente às vezes não precisa de cirurgia, não precisa de nada, a gente só vai acompanhando, a gente coloca o paciente num protocolo que a gente chama de vigilância ativa, que a gente faz um acompanhamento a cada 6 meses do paciente. 30% dos pacientes que estão na vigilância ativa, eles evoluem com necessidade de tratamento cirúrgico. Né? Então, 70% termina ali. 70% ficam na vigilância ativa. Então, quando a gente pega um tumor de próstata no começo, a gente consegue colocar ele nesse protocolo e ele fica lá tranquilo. Alguns pacientes, algum dia, podem precisar de um procedimento cirúrgico. E aí, como o câncer está muito pequeno ainda, a gente faz a cirurgia e consegue resolver. Né? Hoje você, agora que você ganhou um colega aí, mas você era até então o único urologista da cidade. E como funciona essa questão, Bruno? É como eu vender um carro, o carro estragar e eu ligar pro seguro, o seguro não puder arrumar. Meu carro aqui, ó, parou o motor na madrugada, amanhã cedo você vê isso. Com o médico é assim? Porque, poxa, então você não dorme, o paciente liga pra você de madrugada. É mais ou menos assim, Mauro. Qual que é uma vantagem da urologia? Apesar de ter muitos pacientes e muitas doenças, a maioria dos pacientes acaba não tendo crises ou episódios assim, por exemplo, de madrugada. Tá? Então, assim, eu dou essa liberdade para o paciente para me ligar, mas é muito raro de alguém precisar mesmo, né? A gente conversa muito bem na consulta, a gente explica bem a doença do paciente, como é que é um remédio, como é que são os efeitos colaterais, o que pode acontecer, o que ele tem que fazer, né? Ele sabe que se ele tiver a dor de noite, ele vai procurar o hospital direto, o pronto atendimento. Então, assim, maioria das vezes ele não sabe o que fazer, ele já está orientado na consulta, então ele consegue tomar as atitudes por si só. Claro que tem pacientes com muita dor de noite que acabam me ligando. Isso é raro de acontecer, Mauro, por causa da consulta, porque a gente trabalha muito bem isso na consulta, né? Mas por enquanto tem sido muito tranquilo essa parte do contato com os pacientes, assim, né? É muito proveitoso porque uma das partes do tratamento que eu proponho é o paciente ficar tranquilo comigo, né? Ele ficar confiante, ele falar, tem alguém na minha retaguarda, se eu precisar de alguma coisa. Né? Então, isso eu consigo proporcionar com os pacientes porque eu dou um contato livre comigo. Pode me ligar a hora que precisar, pode mandar mensagem, pode mandar áudio. Uma outra coisa que eu acho sensacional do Bruno, eu já precisei do Bruno 10 da noite. O Bruno tem um negocinho mágico chamado Receita Digital. Cai no seu celular, você vai na farmácia e se vira. Isso ajudou muito também, né, cara? Nossa, ajudou muito, Mauro. Essa parte de teleconsulta, de receita digital, pedido de exame digital, a gente desenvolveu muito no Covid. Né? Então, no Covid, a gente não podia consultar pessoalmente os pacientes, porque era um risco, né, tanto para o médico quanto para o paciente, né? Então, essa tecnologia durante o Covid se desenvolveu muito. E hoje a gente continua mantendo, como em todas as outras áreas do mundo, né? Que esse desenvolvimento no Covid foi muito alto, foi muito proveitoso, né? Então, assim, eu atendo muitos pacientes, Mauro, de São José do Rio Claro, de Diamantino. Por tele. De Sorriso. Por teleconsulta, eu sempre peço, né? Quando possível, venho no meu consultório, ele vem. Depois ele volta lá e vamos supor que precisa trocar o tratamento dele. Vamos supor que ele precisa de um exame. Eu consigo mandar direto no WhatsApp do paciente, ele vai lá, pega, faz o exame na cidade dele, depois ele me manda o laudo do exame, me manda foto, me manda imagem, tudo pelo celular. Hoje a tecnologia é muito proveitosa para isso, né? E isso encurta distâncias, isso barateia a viagem, isso barateia para todo mundo e a saúde fica cada vez mais acessível. Por uma questão de lei, nós não podemos falar preço de procedimento de saúde, mas você não imagina o quanto custa pouco cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. Hoje eu sei onde te encontrar, que é na Gestária e no Hilda, né, Bruno? Isso, exatamente. A clínica é na Gestária, muito fácil de achar aqui na Avenida das Araras, aqui perto, né? No Hospital Hilda eu fico de sobreaviso lá. Tá? Então, assim, tudo que aconteceu, tudo que acontece hoje, isso é muito importante a população saber, porque cálculo, né, o principal disparado é cálculo, né? Claro que existem outras doenças, mas dor de madrugada, e o paciente fica preocupado, meu Deus, eu vou no médico, quem que vai me atender? Será que vai ter um especialista para vir e me atender? Tem, tá? Então, assim, na parte da urologia eu garanto essa retaguarda, né? Então isso tem sido muito bom porque o paciente fica muito confiante, né? Eu vou até pedir para o pessoal da edição até marcar aí no momento que eu estou falando, porque vai aparecer aqui embaixo um telefone para contato do Bruno.
enquanto nós estamos falando aqui agora, vai aparecer um telefone de contato. Nesse telefone de contato, você vai marcar consulta com ele lá na Gestare, tá? E eu espero que você não precise ir para o Wilda de madrugada, mas se precisar, o Brunão tá lá de sobreaviso e esse bate-papo foi muito legal. Você conheceu, finalmente, no vídeo, o Bruno Molina e, cara, quero te agradecer porque você não titubeia em atender a gente. Era uma outra vez, aí na última hora teve um procedimento de correria lá no hospital, inclusive foi por causa disso. Mas obrigado, eu quero você muito mais vezes aqui, viu? Não, obrigado demais, Mauro. Aqui, né, parabéns pelo estúdio, você está muito bonito aqui. Obrigado. Né? E essa informação, essa difusão de informação aí é o que a gente precisa aqui na cidade, né? A gente tem que mudar, né? O que eu tenho convicção aqui? A gente tem que mudar a ideia da população que as coisas, né, agora na área da saúde, a gente está conseguindo fazer aqui. Tá? A gente tem sobreaviso de neurocirurgia, de cirurgia cardíaca, né, da urologia. Então, assim, a gente tem essa retaguarda. Né? Ah, eu tive um infarto aqui na cidade, o que eu faço? Existe hemodinâmica no hospital, existe tratamento para infarto aqui na cidade. Então, a gente fica seguro com relação a isso. Né, isso era uma das coisas que a gente ficava preocupado, né, e não vou te mentir, ficava receoso para cidade, porque se acontece alguma coisa, e aí? O que a gente vai fazer? Mas agora a gente tem tudo aqui, está muito seguro, está muito bom. Né? Meu entrevistado de hoje foi Bruno Molina. Você vai ver esse alemão toda hora. Outdoor, então, é o que mais tem dele. Mas é porque ele tem essa missão realmente de tornar a medicina acessível a todos. Agradeço a você. Sugira nos comentários, tá? Manda o WhatsApp pra gente no 99311880. Que médico você quer que traga aqui? Que especialidade você quer que a gente fale? Porque é muito legal esse encontro da gente. Eu volto na próxima. Um grande abraço.